E aí pessoal, tudo jóia? Muito prazer. Meu nome é Silvério, sou nutricionista e hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês da minha expertise a respeito de um assunto que é muito pautado aí por terrorismo, né? Que é o carboidrato. Muitas pessoas aí não têm o conhecimento que é necessário, né? E acabam aí fazendo dietas que não conseguem seguir por um longo período. Então, hoje o papo vai ser sobre isso. Consiga aí ajudar, mesmo que minimamente, para que vocês consigam aí fazer uma dieta de uma maneira mais inteligente e mais duradoura. Então, a gente vai falar desde conceitos básicos do carboidrato até como ele funciona para que vocês consigam aí pelo menos ter os fundamentos básicos, né? Principalmente quem não tem acompanhamento e está querendo dar o gás aí no final do ano, ganhar massa muscular, emagrecer ou melhorar a performance em algum tipo de esporte. Pessoal, seguinte, carboidratos. Carboidratos é um nutriente aí que ele é pautado em qualquer tipo de objetivo, né? E ele diz sobre muita coisa. O que é o carboidrato na súmula? Sei que algumas pessoas não têm, pelo menos não tem esse tipo de clareza na cabeça, o que funciona, como é que é. Eu acho que o primeiro estudo é importante a gente evidenciar o que é isso. Enfim, carboidrato é um nutriente que a gente precisa rotineiramente para poder desenvolver as nossas atividades. Então, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a nossa prática de atividade física, tudo isso é altamente influenciada pelo nosso consumo de carboidrato. Por que isso acontece? Porque o nosso carboidrato, né, que é o nosso arroz, a nossa banana, a batata doce, várias fontes de carboidratos, elas são a nossa fonte primária de energia. Ela é como se fosse a nossa gasolina, né? O nosso corpo é total flex. Ele tem substrato energético, né? Ele nos fornece energia através de várias coisas, proteínas, gorduras e carboidratos. Só que a nossa preferência, a nossa predileção é carboidrato. E aí, esse assunto ele é muito pautado de terrorismo, ou seja, quem quer emagrecer tem o carboidrato como um vilão, tem a batata doce, ou a batata inglesa, o arroz como um vilão. Por quê? Na cabeça das pessoas, o mecanismo do carboidrato é só um, que é o seguinte: você consome uma quantidade e se você exceder a isso, você estoca ali como reserva e essa reserva vai para a nossa barriguinha, vai para o nosso culote e não é bem assim, né? A gente precisa ter uma visão mais sistêmica sobre o consumo desse nutriente. Até porque, muitas das vezes, o nosso carboidrato ele vai mais ajudar do que atrapalhar se a gente manter ele, né, na dieta. Ou seja, pessoas que fazem dieta low carb, zero carboidrato, muitas vezes fazem isso por conta própria, né? E o que acontece? O carboidrato ele ativa várias vias do nosso metabolismo que nos coloca em alerta, porque assim, o nosso corpo ele imagina que a gente, sei lá, tá em falta, que não tem carboidrato no mercado e que a gente tem que ficar alerta que está acontecendo alguma coisa errada, né? E isso falando de uma maneira mais clara e explicativa, né? Então ele ativa alguns hormônios que desregulam, por exemplo, o nosso sono, que aumentam a nossa percepção de fome, porque isso, né, o nosso subconsciente é para que a gente vá atrás de alimentos, fontes de carboidrato, e aí a gente acaba deixando de executar inúmeros fatores que precisam ser levados em consideração. Alguns profissionais acham que é muito pertinente a gente fazer dieta com zero carboidrato, então com pouquíssimo carboidrato, e eu nem julgo porque eu já fui uma dessas pessoas. Tanto para fazer dieta em mim mesmo, quanto para prescrever em outras pessoas, eu sempre tive essa linha de raciocínio. Mas o que eu percebi? Eu sempre fui uma pessoa muito autoanalítica, né? E eu percebi que essas pessoas que eu fazia dieta, prescrevia dietas com baixíssimo carboidrato, não conseguiam chegar ao objetivo final, que é o emagrecimento. Por quê? Porque isso atrapalhava muito um fator que é primordial no tratamento do emagrecimento, que é a adesão à dieta. Ou seja, muitas pessoas chegavam lá, Silvério, quero emagrecer,
Só que essas pessoas, desde os 5 anos, né, de idade, consomem arroz no almoço, arroz no jantar, consomem seu pãozinho à tarde. E aí a gente fazer essa dieta restritiva em determinados alimentos, a gente perder essa variedade na alimentação, acaba impactando na adesão à dieta, ou seja, a pessoa não consegue perdurar por um longo período, né? A pessoa não consegue fazer isso por mais de 30 dias, e aí a pessoa acaba se auto-sabotando, a pessoa acaba deixando de seguir o seu planejamento. Então, às vezes, o que está dentro da matemática, né, a nutrição, ela é uma ciência de natureza matemática. Até ciência de natureza matemática. Mas os fatores extrínsecos, ou seja, os fatores que estão além disso daí, eles precisam ser levados em consideração. Então, muitas das vezes, vale muito a pena a gente manter esses alimentos, fontes de carboidratos, principalmente por causa disso. Aí você me pergunta, Silvério, beleza, me dá uma solução para isso então, já que eu quero emagrecer, só que não é uma boa ideia cortar carboidratos, o que a gente faz para poder chegar nesse objetivo? E aí a resposta é muito clara. Talvez não seja tão clara para as pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre comida, sobre alimentação, né? Mas que eu quero que a partir de agora seja, que é o seguinte: o emagrecimento ele é pautado por uma regra primordial, que é o déficit de calorias, ou seja, existe o seu gasto de energia, né, que a gente mensura por calorias, ou seja, a nossa gasolina são as calorias. E se você gasta uma quantidade, para você emagrecer você precisa consumir menos. E aí que entra aquele estigma, que é o seguinte: as pessoas acham que dietas ricas em carboidratos vão fazer a pessoa engordar. Mas se você tiver em déficit calórico, mesmo que você consuma 100% de carboidratos, você emagrece. Isso parece não ser tão claro, mas imagine você colocar na sua cabeça o seguinte: se uma pessoa está fazendo uma alimentação balanceada e tudo mais, e aí, mesmo que ela consuma, sei lá, uma unidade de pão francês, um pão só, sei lá, no dia todo, ela vai consumir 100% de carboidrato e ainda assim vai emagrecer. Então, o principal para tudo não é a quantidade de carboidrato. O principal para tudo é esse déficit que fica ali entre o seu gasto e a quantidade que você consome. Isso é um fundamento muito básico. Você não precisa ser nutricionista, você não precisa ter nenhum tipo de know-how, de conhecimento para saber. E é algo que, se você infelizmente não souber, você vai ser facilmente passado para trás, tanto para profissionais quanto em blogueiros, instagramers, né, que vão te prometer a fórmula milagrosa do emagrecimento, fazendo promessas que são confortáveis para quem ouve, mas na aplicabilidade não tem nenhum tipo de fundamento. Então isso você tem que saber. Não existe emagrecimento sem déficit calórico, mesmo tendo 100% de carboidrato ou 0% de carboidrato. Mas qual que é o grande perigo de você consumir 0 carboidrato ou 10% de carboidrato, né? É que se você consumir pouco carboidrato, você vai ter uma contrarregulação de hormônios que vão te atrapalhar no âmbito geral. Por exemplo, o carboidrato ele ativa um hormônio chamado insulina, que é bem conhecido, inclusive, né? Acho que as pessoas conhecem, o hormônio mais conhecido, mesmo que não saibam o mecanismo de ação, é a insulina. E essa insulina, ela tem vários efeitos no nosso corpo. E uma delas é a supressão de adrenalina. A adrenalina, todo mundo conhece a ação dela, né? A gente fica agitado em vigília, a gente perde o sono, né? O carboidrato, ele suprime, a insulina, ela suprime isso. Se a gente 0 carboidrato e a gente não dá esse estímulo, o que acontece à noite? A gente tem esse estímulo de adrenalina, esse estímulo de um hormônio do estresse, que a gente chama de cortisol, e aí a gente não tem um sono reparador, aí no outro dia a gente acorda bem disposto, e aí como é que a gente vai fazer a nossa atividade física intensa, por exemplo? Se a gente não dormir, quanto tempo a mais a gente vai ficar consumindo calorias? Então, às vezes, você zerar carboidrato não é nem de longe uma boa ideia, certo?
E outro motivo bem claro também é que tudo isso tem que ser mensurado através de percentuais, né? E aí é bem individual da pessoa, porque você precisa de outros nutrientes também, e aí a conta, né, o cálculo tem que ser levado em consideração aos outros. Por exemplo, no emagrecimento, proteína é muito importante. Então, da mesma forma que eu estou falando de carboidrato aqui, eu posso falar de proteína depois, se vocês acharem que é pertinente, me manda aí, que eu falo no assunto futuro, tudo mais. E outra coisa, os estudos recentes, né, a ciência, não sou eu que estou falando, a ciência fala que é meio que indiferente você promover um emagrecimento com uma quantidade ok de carboidrato, que é 30%, 40% das calorias, e de uma dieta baixíssima em carboidrato. Então, será que não seria mais inteligente você colocar um pouquinho a mais, que isso vai te gerar mais variedades, ou seja, você vai poder emagrecer comendo banana, você vai poder emagrecer comendo pão, você vai poder emagrecer comendo arroz, você vai poder emagrecer comendo macarrão, por exemplo. E isso, eu acho que é o grande pulo do gato para as pessoas que precisam chegar lá nesse objetivo, as pessoas precisam emagrecer. Por quê? O sucesso no emagrecimento, ele não é perder 20 quilos, 30 quilos em um mês, igual eu falei na live passada. O sucesso é a pessoa que consegue perder uma determinada quantidade de peso e sustentar por 1 ano, 2 anos, né? E você não consegue fazer isso sem ter adesão à dieta. Então, se você restringir muitos alimentos, a tendência é você sustentar isso por, sei lá, 1 mês, 2 meses, né? Quem é muito guerreiro aí, 3 meses. E aí, entre um outro fator que é muito importante também. É um segundo fundamento que você, mesmo não sendo nutricionista, precisa muito saber. Que é a falta de equilíbrio, né? Nosso corpo, ele tenta, né, sempre economizar energia. Como que ele faz isso? Tentando fazer o que você faz de maneira repetida um hábito, né? E se você faz isso sempre, você gasta menos energia. Por isso nosso corpo sempre busca estar em equilíbrio. Sempre que você faz atitudes extremas, como por exemplo, cortar o carboidrato, ou então jogar o carboidrato lá em cima, isso é uma quebra de tranquilidade, isso é uma quebra de equilíbrio para o nosso organismo. Falando de uma maneira simplificada, né? E aí, o que acontece? Nosso corpo, ele vai sempre tentar voltar para o nosso equilíbrio, vai tentar voltar para essa tranquilidade, que é onde ele gasta menos energia. E isso é fisiológico. Então, dietas muito imponentes, dietas muito restritivas, tem uma taxa de sucesso mínima. Por quê? Você pode ter um sucesso ali, você pode ter um resultado bem agudo, mas a longo prazo você muito provavelmente vai voltar aonde você estava, ou você vai, sei lá, ficar pior ainda, porque sempre vem com aquele nosso sentimento de culpa, né? Por exemplo, poxa, acho que eu não sirvo para emagrecer, acho que é isso mesmo, né? Porque eu não consigo, sou fraco, e aí mete o pé mesmo, come hambúrguer pra caramba, macarrão pra caramba, e aí o resultado final é esse, é um saldo de peso, né, de gordura, sei lá, acima do que onde a pessoa estava antes no início, né? Então, carboidrato regula isso daí também, né? Sempre tem que ser pautado em adesão, sempre tem que ser pautado em sustentabilidade, certo? Então, acho que esse é o primeiro, é o principal fundamento de tudo. Segunda coisa, quando utilizar, como utilizar, por quê? O seguinte, o carboidrato, né, ele, como eu falei, traz uma descarga hormonal para diversos momentos. Então, ele pode ser utilizado e otimizar o seu processo, como ele pode também atrapalhar o seu processo. Vou dar 2 exemplos muito claros de como ele pode atrapalhar e como ele pode ajudar. Por exemplo, como eu falei, esse carboidrato ele ativa um hormônio chamado insulina. Essa insulina, ela tem falando de uma maneira mais simplificada, né, para que todo mundo que está aqui consiga entender, ele meio que te dá uma sonolência entre 5 a 15 minutos depois que você começa a chegar num determinado consumo, né? Isso é normal, a gente chama de hipoglicemia momentânea, né? E isso tem que ser pensado, isso tem que ser ponderado. Esse é um fundamento que vale muito a pena
Se você, por exemplo, tem que fazer uma atividade muito específica, precisa de uma concentração muito grande depois do almoço e tudo mais. Se você colocar uma carga muito grande de carboidrato ali, isso pode te atrapalhar bastante, né? Vamos supor agora algo que possa, sei lá, te ajudar. Digestibilidade. Existem vários carboidratos, né? Uma gama de alimentos ricos em carboidratos. E a diferença entre eles é o quanto a gente consegue, o quão rápido a gente consegue absorver. Então, para isso existe um índice que a gente chama, que é o índice glicêmico, certo? O que é isso? O que é índice glicêmico? É um outro fundamento que a gente precisa, assim, mesmo que não seja profissional da saúde ou, sei lá, você precisa muito saber o que é isso. Que é mais ou menos a velocidade que o que a gente come fica disponível no nosso sangue de glicose. E qual que é o impacto disso tudo? É que dentro do alimento, sei lá, vamos supor a mandioca. Dentro da mandioca a gente tem fibras, por exemplo, né? Essas fibras, elas atrapalham um pouquinho a velocidade de digestão, a digestibilidade, e esse índice acaba caindo um pouco, porque a gente tem a disponibilidade do carboidrato ali, né, da glicose que está ali dentro, que vai ser transformada ali dentro, um pouquinho mais demorado, certo? Agora, por exemplo, batata inglesa ou então pão francês, tem um teor menor de fibras e aí ele é mais rápido, por isso o índice glicêmico é maior. Qual que é a grande diferença nisso tudo? É que se você comer um alimento de alto índice glicêmico, ou seja, que você vai ter ali muito rápido, sua insulina ela vai ser estimulada bastante também. E isso pode aumentar a sua sonolência, entre aspas, em um período ali entre 5 e 15 minutos depois que você fizer essa refeição. Então, se fazer isso pré-treino, por exemplo, comer 3 pães franceses antes do treino, dependendo de como você é sensível a esse hormônio, insulina, isso vai te dar uma sonolência absurda. E qual é o meio termo disso aí? Isso é bem individual. É você mesmo que vai saber, nem eu, nem outro, sei lá, outro nutricionista não vai saber te responder isso sem testar a primeira vez, né? Eu, por exemplo, tenho uma sensibilidade para esse tipo de coisa muito grande. Então, se eu for treinar, eu tenho que fazer uma refeição com carboidratos ali bem antes, porque senão isso vai atrapalhar na minha performance. Então, isso eu acho que tem que ser bem claro. Outra coisa, voltando nessa questão de digestão, pré-treino, é muito importante a gente falar que para a gente fazer uma digestão, a gente precisa de sangue, certo? No intestino, especificamente falando. Então, se você colocar um carboidrato igual esse índice glicêmico que eu falei, com índice glicêmico menor, a digestão ela vai ser mais rápida, mais lenta, correto? E isso pode atrapalhar também na sua performance na hora de fazer um treinamento, na hora de fazer uma prática de atividade física, no seguinte questão. A nossa performance é muito pautada na quantidade de sangue que está ali levando os nutrientes, o oxigênio, para o nosso bíceps, para o nosso músculo, para a nossa perna, né? Então, se eu tenho essa disponibilidade menor, eu vou ter uma performance menor. Então, imagina, se ainda tiver sangue dentro do meu intestino digerindo um carboidrato por conta da fibra, eu vou ter uma quantidade de sangue ali. Se eu for treinar junto, eu não vou ter a disponibilidade total. Isso atrapalha bastante na performance. Então, algo que eu sempre preconizo na hora de montar uma dieta para alguém. Pré-treino, carboidrato, digestão rápida. Se não tiver essa possibilidade, coloca bem antes. Tipo, 1 hora, 1 hora e meia. Até mesmo porque um estigma que as pessoas têm que é completamente errado é que o carboidrato que você come 1 hora antes do treino vai ser utilizado ali. Sendo que o que é disponibilizado ali, ele foi feito ali, foi ingerido aproximadamente 6 horas antes, de 6 a 8 horas antes, que é a síntese da energia do músculo. A gente chama isso de glicogênio. Então, é um erro muito grande você achar que, poxa, eu não comi carboidrato aqui 1 hora antes, esse foi o motivo de eu não conseguir pegar uma carga muito grande. Às vezes o que está errado não é essa refeição exatamente pré-treino, é a refeição ali, 2 refeições antes. Se você comer de 3 em 3 horas, igual a maioria das pessoas fazem. Isso tem que ser muito pensado. E às vezes, até mesmo sem um nutricionista, se você fizer isso, dá uma diferença muito grande. Muito, muito, muito grande. Então, assim, testem para vocês verem qual é a sensibilidade, qual é o índice de sonolência que isso vai dar para vocês. E é isso. Outra coisa
que é muito importante falar aqui também no âmbito de ganho de massa muscular, né? A gente falou muito sobre emagrecimento e agora vamos falar sobre como ganhar massa muscular, qual é o papel do carboidrato nisso daí. Primeira coisa de tudo é o que eu já falei lá no início. O carboidrato, ele é a nossa fonte de energia primária, certo? Então, se a gente não tem carboidrato, a gente utiliza energia através de duas outras fontes principalmente, que é gordura, que é o que todo mundo quer, mas também tem um percentual de músculo, né, de proteína. E aí, qual que é o ruim disso tudo? É que o carboidrato, a ausência dele queima o seu músculo aí. Então, o carboidrato ele é poupador de massa muscular. Então, se você está no ponto de querer ganhar massa muscular, você precisa fazer uma ingestão aí bem calculada de carboidratos, porque senão não vai adiantar qualquer treino que você for fazer, você nunca vai conseguir ganhar essa carcaça. Outra coisa é que o ganho de massa muscular, ele provém de um processo que a gente chama de hipertrofia, certo? O que é hipertrofia? É ali o processo que você levanta o supino, você lesiona seu tecido e aí vem a proteína aqui e refaz esse tecido um pouquinho mais resistente. E aí seu bíceps aumenta. Simplificadamente falando, o que significa hipertrofia? Vai que as pessoas não sabem o que é, né? Só que para você fazer isso, né, você precisa de um tipo de energia específico, chamado glicogênio. O glicogênio, ele provém, adivinha do quê? Do carboidrato. Então, se você não tiver um consumo adequado de carboidrato, você nunca vai conseguir também aumentar a sua performance. Então, por exemplo, se você quer fazer uma progressão de carga no seu treino, sei lá, você pega 20 quilos no supino e quer pegar 30. O principal de tudo é fazer o ajuste, né? O aumento ali de carboidratos. E aí você pode fazer de N fatores, de várias maneiras. Você pode fazer de uma maneira mais ondulatória, né? Tipo, uma semana você aumenta bastante o seu carboidrato. Eu estou falando isso de uma maneira mais simplificada, mas obviamente isso só vai dar certo se você conseguir ter uma mínima noção para poder calcular, né? Mas aí, nessa semana que você aumenta seu carboidrato, você pode fazer um treino de força bruta ali, sei lá, você pegava 10 quilos, pega 15, 20, né? E aí, você vai fazendo isso que a gente chama, na linguagem acadêmica, de periodização, né? Periodização de treino e periodização de dieta. É assim que funciona quando a gente pensa em fazer um trabalho em conjunto. Então, você aumenta sua performance através da alimentação e o carboidrato é muito importante. Falando em percentual, se você já tiver um entendimento mínimo ali, eu particularmente gosto de trabalhar dentro da quantidade de calorias que é designado para a pessoa, cerca de 50% a 60% de carboidratos é uma quantidade bem importante aí para você ganhar performance no treino, para você melhorar e gerar o que a gente chama de hipertrofia, né? Mas aí existe um negócio que tem que ser muito levado em consideração. É o volume de carboidrato, que isso vai gerar o estímulo de insulina. Por quê? Vamos supor que você coloca uma carga grande, tipo 30 pães franceses em uma refeição só e na outra coloca 2, por exemplo, né? Esse desbalanço aí. O carboidrato, ele funciona de uma maneira melhor quando ele é bem distribuído, porque, como eu falei, ele ativa o hormônio insulina. Se você colocar, por exemplo, ele todinho em uma refeição só, ele vai gerar uma carga excessiva dessa insulina e aí ele vai pegar o que você precisa e aquilo que você não precisa, ele vai depositar como gordura, como tecido adiposo que a gente chama, né? Então, qual que seria o mais inteligente, mais interessante a se fazer? Seria pegar e fazer uma boa distribuição dele, né, junto com outros alimentos, porque assim o estímulo desse hormônio insulina ele seria menor e através disso a gente poderia se precaver de uma maneira mais inteligente do acúmulo de gordura, seja ele para tanto emagrecimento quanto ganho de massa muscular. Então, sempre tentar preconizar junto isso aí
proteínas, fontes de gorduras. Esse é o real conceito de uma alimentação equilibrada. Ou seja, é você pegar o seu carboidrato e aquele lance da digestão que a gente estava falando, colocar alguns outros fatores para que aí você tenha uma liberação mais gradual. Assim você inibe várias coisas. E para finalizar, né, igual eu tinha falado, a questão do sono, qual que é o grande macete de tudo isso daí? É que, igual eu sempre falo, a gente precisa, para ter uma qualidade tranquila de sono, de um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio, ele vem através do nosso consumo de proteínas. Por quê? Essa proteína, né, tem um aminoácido que vem junto nessa proteína que a gente consome, chamado triptofano. Esse triptofano aí, ele é um nutriente que serve para ser sintetizado e virar hormônios, por exemplo, do bem-estar, e o hormônio do sono, que a gente chama, não só o hormônio do sono, mas o hormônio antioxidante, que a gente chama de melatonina, certo? Só que para ele chegar lá e se transformar em melatonina, a gente ter um sono bom, revigorante, regenerador, show de bola, é necessário que ele chegue do nosso intestino, onde a gente come a proteína, até o nosso cérebro. E isso ele acontece através de um transportador. Esse transportador é o que a gente chama também de insulina. E ele só vai acontecer se você consumir, quer dizer, ele não só vai acontecer, mas ele vai acontecer de uma maneira mais descomplicada se você consumir carboidratos. E assim, para você ter uma boa formação para a noite, é interessante você fazer esse processo mais ou menos umas 16 horas. Então, se você está tendo problema de sono e isso está te atrapalhando no emagrecimento, é muito importante você ter um consumo de carboidrato muito bem balanceado nesse horário ali, 3 horas, 4 horas. É um horário bem pertinente para você colocar uma quantidade mesmo que mínima ali de carboidrato e uma fonte de triptofano, que a gente pode falar futuramente como isso impacta no sistema geral também. Triptofano, que está presente nas proteínas, é um assunto aí que dá outra live. Então, carboidrato, ele é um excelente aliado para até nessa questão de melhora na qualidade de sono. Não só por isso, mas porque ele inibe também o nosso hormônio chamado cortisol e adrenalina, que atrapalha demais também essa qualidade de sono. Por exemplo, se você tem esses dois hormônios desregulados, a chance de você ficar acordando de madrugada é iminente. E assim, trazendo isso para prática, a gente vê pessoas tentando pegar no sono às 10 horas da noite, 3 horas acordam por conta desse estímulo, por exemplo, e não conseguem dormir, vão lá e pegam uma batata frita, sei lá, um bolo, alguma coisa, e come. Então, olha como essas coisas estão interligadas. De repente, é mais inteligente a gente ver isso de uma maneira mais sistêmica, né? Bom, essa é uma das ideias que é para quebrar o estigma de que carboidrato é um terror. Carboidrato é ruim, carboidrato é isso, aquilo, outro. E na realidade, o carboidrato é um excelente aliado, independentemente do, igual a gente falou, do ganho de massa muscular ou do emagrecimento, principalmente para performance por conta daqueles assuntos que eu falei. Bom, acho que era isso, pessoal, que eu tinha para trazer. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida a respeito disso, pode mandar aí. Eu separei algumas aqui que eu abri uma caixinha de perguntas mais cedo e algumas pessoas me mandaram, vou responder algumas mais pontuais. Primeira, meu metabolismo basal está em 1.200 quilocalorias. Se eu comer um pão, eu engordo 3 quilos? Bom, primeiro, para quem não sabe, o metabolismo basal é uma estimativa de energia, né, de calorias que a gente necessita, né? É uma estimativa que a gente necessita só para poder abrir o olho e funcionar, sem se movimentar, sem nada, tipo só acordar mesmo e pronto. As outras coisas adjacentes vão sendo adicionadas a essa taxa metabólica basal e aí isso vai ser pautado no que a gente chama de gasto energético. E aí o dela está em 1.200. Entrando naquela questão que a gente falou do emagrecimento, né? Para você emagrecer, você só precisa, só entre aspas, né? Mas você precisa
consumir menos do que 1.200. Na realidade, consumir menos do seu gasto total. Se você comer um pão, muito provavelmente você só vai engordar 3 quilos se você, além desse pão, durante o resto do seu dia, consumir mais do que esse saldo aí. Se você consumir menos, você vai comer um pão e vai emagrecer. Beleza? O problema do carbo é que se eu for para comer 2 colheres, eu como 2 panelas. O que fazer? Essa questão do descontrole é bem iminente também. É um assunto bem importante para a gente falar. Acho que foi até interessante essa pergunta. O que acontece? Independentemente de qual seja o nutriente, a restrição excessiva ela gera uma supercompensação. Ela tende a gerar uma supercompensação, né? Então, se é a mesma coisa daquele pensamento de não pense em um elefante branco, aí na sua mente já veio na mente a cor do elefante. Mais ou menos isso. Se você fazer uma restrição severa de carboidrato, você tende a querer carboidratos para tentar supercompensar isso daí. Até porque, como eu falei, é a nossa fonte primária de energia. Então, é super fisiológico a gente ir atrás disso daí. Inclusive, tem até mecanismos para isso. Posso comer pastel com caldo de cana e ainda assim emagrecer? Completamente possível, porém não tão inteligente ser utilizado diariamente. Esporadicamente, ok, mas isso não é muito bem a calhar porque a gente perde variedade, né, de alimentos durante o dia. Porque caldo de cana é extremamente calórico. Eu chutaria aí um copo de 300 ml, sei lá, 400 calorias. Se você é igual 1.200 calorias, só nisso daí já foi 30%. E o pastel também, se for feito principalmente por imersão ali, que joga dentro da gordura, vai brincando aí mais 200 calorias. E aí você tem que se virar para poder ficar no seu déficit. Então, dá para fazer, só que não toda vez. Tem que ser bem esporádico. Mas se isso é importante para você, dá para calcular sim. Dá para corrigir indisposição do dia a dia consumindo carboidrato? Cara, dá, por incrível que pareça. Somente se você tiver desregulado por conta da falta dele. Porque a indisposição do dia a dia é multifatorial. Desde inflamação, ou seja, desde depressão, ansiedade, essas coisas que são doenças inflamatórias, até a redução da sua taxa de metabolismo por consumir menos calorias do que o nosso corpo entende que deveria. E aí ele tem a colocar lá no nosso economia de bateria do celular. Aí você tende a ficar mais indisposto. Se esse for o problema, a gente contra-regula isso fazendo um déficit de calorias mais gradativo e manipulando essa variável. Agora, se realmente for completamente inviável para você, aí a gente vai ter que te oferecer carboidratos mesmo. Por isso que dieta é bem individual. Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim, completamente possível. Bom, era só para complementar isso mesmo. Só falando que quem for de Brasília e tiver interessado em atendimento presencial, eu atendo em Águas Claras, no DF Plaza. Então, se você tiver interesse, pode me chamar no direct que a gente combina. Se você tiver interesse em atendimento online, me manda no direct também que eu explico como é que funciona. E se você tiver qualquer dúvida a respeito de alimentação no geral, eu também fico disponível para tentar esclarecê-los e levar vocês aí para um caminho mais facilitado, né? Até mesmo porque eu sou um case de várias dietas, várias metodologias. Já tentei fazer várias coisas comigo mesmo, jejum intermitente, dieta low carb, dieta, enfim, várias metodologias. Com isso eu aprendi muito e aí acredito verdadeiramente que eu tenho muito a acrescentar em quem está trilhando esse caminho agora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, me disponibilizo. Beleza, pessoal? Abraço. Até a próxima. Lembrando que toda terça-feira tem live.